Meu nome é Cal. E se aprendi alguma coisa ao longo dos anos é que mesmo vidas aparentemente perfeitas escondem rachaduras invisíveis. Pequenas fraturas que, se não forem tratadas, acabam se expandindo até ameaçarem destruir tudo. Minha história com Richard começou como um conto de fadas moderno. Nos conhecemos na faculdade, naqueles anos em que se acredita que o mundo está cheio de infinitas possibilidades. No início éramos apenas amigos, parceiros de estudo e partilhávamos risadas durante longas noites de café e provas. Mas o destino, caprichoso como sempre, decidiu entrelaçar as nossas vidas de uma forma que nenhum de nós imaginava. Anos depois, numa reunião de ex-alunos, os nossos olhares voltaram a encontrar-se e desta vez não houve dúvidas, o nosso era inevitável. Richard era, e ainda é um homem gentil e atencioso. Daqueles que fazem você se sentir importante mesmo nos pequenos gestos. Me apaixonei por sua risada sincera, sua paciência infinita e pela forma como seus olhos brilhavam quando ela falava sobre construir um futuro juntos. Um ano depois de nos reencontrarmos, ele me pediu em casamento sob um céu estrelado. E eu, entre lágrimas de emoção, aceitei sem hesitar. Nosso casamento foi simples, mas emocionante, cercados por familiares e amigos. Juramos amar e respeitar uns aos outros pelo resto de nossas vidas. E por um tempo, essa promessa permaneceu intacta, alimentada pelo nascimento do nosso filho Bob. Um menino de cabelos rebeldes e olhos brilhantes, cuja chegada encheu a nossa casa com uma luz nova, quente e inesgotável. Mas nem tudo na minha nova vida foi perfeito. Desde o primeiro dia, Sofia, mãe de Richard, deixou claro que eu não era o que ela sonhou para seu filho. A princípio foi sutil, comentários velados sobre o modo como eu me vestia. Insinuações sobre minha falta de classe, ou sobre o modo como criei Bob. Para qualquer outra pessoa, poderiam parecer comentários inócuos, mas sentia frieza por trás de suas palavras como pequenas lâminas que cortavam meu entusiasmo toda vez que tentava me aproximar dela. Cal, você não acha que uma mãe deveria saber preparar uma boa refeição para sua família? Perguntou ele, assim que eu terminei de lhe servir um prato que, inevitavelmente, ele criticou sem piedade. Richard, em sua amorosa cegueira, estava tentando mediar. A princípio, ele me pediu paciência. É o jeito dela, disse ele. Dê-lhe tempo. Ela aprenderá a amar você. Eu queria acreditar, queria pensar que, com o tempo, Sofia veria além dos seus preconceitos. Que entenderia o quanto amava o filho. O quanto estava disposta a lutar pela nossa felicidade. Mas os anos passaram e seu desdém não só não diminuiu, como ficou mais acentuado. Lembro-me especialmente de uma tarde, durante uma reunião de família. Bob, animado por ter ganhado um pequeno troféu de beisebol, correu de um lado para o outro exibindo seu prêmio. Eu não poderia estar mais orgulhoso dele. Lucas, meu sogro, me ofereceu um pedaço de bolo enquanto conversávamos animadamente na cozinha. Tudo parecia perfeito, até que Sofia irrompeu na sala, com o rosto endurecido por uma raiva que mal conseguia esconder. Ela se aproximou de mim, inclinou-se o suficiente para que só eu pudesse ouvi-la e murmurou: então essa é a boa mãe de que todos falam. Não admira que o garoto seja tão mimado. Suas palavras me atingiram como um golpe. Fiquei paralisado, segurando o prato de bolo nas mãos, lutando para não deixar que as lágrimas turvassem minha visão. Não foi apenas o insulto, mas a crueldade deliberada de alguém que sabe onde te machucar. Naquela noite, na solidão do nosso quarto, chorei silenciosamente enquanto Richard dormia. Eu não queria sobrecarregá-lo com minhas tristezas. Não queria ser uma fonte de conflito entre ele e sua mãe. Disse a mim mesmo que tinha que ser forte. Que o importante era a nossa pequena família, Richard, Bob e eu. Foi assim que começou minha estratégia de sobrevivência, silêncio e paciência. Cada comentário ofensivo, cada olhar de desprezo, cada sussurro nas minhas costas, guardei em uma caixa invisível em meu coração, prometendo a mim mesmo que não deixaria que eles me definissem. Mas manter tanta dor tem um preço. Houve momentos em que senti que estava desaparecendo. Que a mulher feliz e cheia de sonhos que um dia fui estava lentamente se desfazendo sob o peso de uma batalha silenciosa que ninguém mais parecia notar. Houve um dia em particular que selou a minha decisão de nunca mais permitir que Sofia ditasse o meu valor. Era o aniversário de Bob. Tínhamos organizado uma festa simples no parque, com balões, bolo e muitos amiguinhos dele da escola. Tudo ia perfeito até que Sofia chegou, vestida de forma exagerada, como se fosse uma festa de gala, e com aquele sorriso gélido que ela conhecia tão bem. Ela passou a tarde inteira fazendo comentários sarcásticos sobre a decoração, como tudo é simples. Parece quase improvisado. Criticando a comida, eles não poderiam pelo menos pedir algo decente, e sugerindo, na frente de outros pais, que Bob precisava de disciplina mais rígida. Vi o desconforto no rosto dos nossos convidados. A tensão crescente no ar. Bob, Deus o abençoe, quase não notou nada, muito ocupado rindo e correndo entre os jogos. Mas para mim foi a gota d'água. Naquela noite,
Quando a festa acabou e ficamos recolhendo os restos de balões e serpentinas. Richard se aproximou. Preocupado. Você está bem? Perguntado. Balancei a cabeça. Mas então, incapaz de me conter, contei-lhe tudo. Não apenas o que aconteceu naquela tarde, mas tudo o que ele passou anos acumulando silenciosamente, cada palavra ofensiva, cada desprezo velado. Richard me ouviu em silêncio. Seu rosto passando da surpresa à culpa e, finalmente, à determinação. Não vou deixar isso continuar, disse ele, com a voz firme. Daquele dia em diante, nossa dinâmica mudou. Richard estabeleceu limites claros, defendendo nossa família sempre que Sofia tentava interferir. E embora não tenha conseguido mudar a mãe, pelo menos conseguiu nos proteger dos ataques mais frontais dela. Eu mudei também. Parei de buscar a aprovação de Sofia. Parei de pensar que a aceitação dele definia meu valor como esposa. Como mãe, como mulher, aprendi a olhar para ela com compaixão, vendo na sua hostilidade não uma verdade sobre mim, mas um reflexo das suas próprias feridas não curadas. Bob cresceu cercado de amor, respeito, uma mãe que aprendeu, através de cicatrizes invisíveis, a ser mais forte do que jamais imaginou que seria. E embora as cicatrizes daqueles anos ainda doam em dias de tempestade, elas também brilham como medalhas silenciosas, lembrando-me que, mesmo em meio à hostilidade mais fria, o amor verdadeiro, aquele cultivado com paciência, com firmeza, com dignidade, sempre encontra uma maneira de prevalecer. Um ano depois daquela conversa decisiva com Richard, o ambiente em casa tornou-se mais harmonioso. Embora Sofia continuasse fazendo parte de nossas vidas, sua presença estava cada vez mais distante. Como se, vendo que ela não tinha mais o poder de me machucar, ela tivesse optado por se refugiar nas sombras de seu próprio ressentimento. Porém, Richard manteve uma postura diplomática, visitávamos seus pais de vez em quando. E Bob continuava adorando seu avô Lucas com aquele amor puro que só as crianças sabem oferecer sem condições. Foi então que Lucas, com um sorriso animado, nos anunciou que finalmente havia decidido se aposentar. 40 anos de trabalho incansável, construindo do zero uma pequena empresa familiar, mereciam uma grande comemoração. Richard e eu não hesitamos, organizaríamos uma viagem ao exterior. Algo especial, significativo. Queríamos agradecer-lhe por tudo o que fez pela sua família e criar juntos memórias inesquecíveis. Você acha que deveríamos convidar seus pais? Perguntei uma noite, enquanto fazíamos planos na sala. Richard, ciente das minhas reservas, pensou por um momento antes de responder. Meu pai iria gostar muito, e mesmo que minha mãe seja como é, talvez essa viagem possa ser uma oportunidade para recomeçar. Poderíamos estabelecer alguns limites e garantir que você se sinta confortável. Eu balancei a cabeça, não porque acreditasse na súbita redenção de Sofia, mas porque já não temia a sua presença. Me senti mais forte, mais confiante. Pensei que se fosse possível construir uma nova etapa, talvez a viagem pudesse ser o começo. Afinal, este era Lucas, e ele merecia aquele gesto. Durante semanas planejamos cada detalhe. Escolhemos um destino cheio de história e paisagens inesquecíveis. Richard cuidou das passagens e reservas, enquanto eu organizei a documentação e a logística. Bob estava animado, contando os dias com sua típica energia contagiante. Vamos voar acima das nuvens, ele disse enquanto jogava seus brinquedos para o alto simulando aviões. O dia da viagem chegou com céu limpo e promessas de aventura. Pegamos Lucas e Sofia logo pela manhã. Cumprimentei-os com cordialidade e um sorriso controlado. Lucas devolveu uma expressão calorosa, enquanto Sofia mal me deu um aceno frio. Durante o trajeto até o aeroporto, Bob animou o clima cantando com o avô. Observei pela janela, esperando que o equilíbrio fosse mantido. Chegamos com bastante tempo, depois de deixar a bagagem. Caminhamos pelas lojas do aeroporto e tomamos um café. Tudo parecia estar indo surpreendentemente bem, até que aconteceu. Cale, por que você não leva Bob ao banheiro? Fico aqui com as malas, propôs Sofia, com uma voz doce e falsa que me fez franzir a testa. Tem certeza? Perguntei, suspeitando de algo, mas sem nenhum motivo real para suspeitar abertamente. Claro, vá com calma, acrescentou, mostrando pela primeira vez em muito tempo uma máscara de gentileza que não combinava muito bem. Peguei a mão de Bob e seguimos em direção aos banheiros, que, por sorte, estavam lotados. Até os masculinos tinham uma longa fila. Rimos da situação e, depois de esperar um pouco, voltamos com a intenção de entrar novamente no grupo. Mas não havia ninguém lá. Nem Sofia, nem Lucas, nem Richard, nem as malas. Senti um arrepio percorrer minha espinha. Mãe, onde eles estão? Bob perguntou inocentemente, olhando em volta. Tentei manter a calma. Peguei meu telefone e liguei para Richard. Ele não respondeu. Liguei para Sofia. No segundo toque, ele atendeu. Onde você está? Onde estão as malas? Perguntei com a voz tensa, tentando não alarmar Bob. O que ouvi em seguida me arrepiou. Ah,
Cale, não se preocupe com isso. Eu só queria aproveitar um tempo com meu marido e filho. Vocês dois, bem, digamos que vocês estavam no caminho. Sua voz era calma, quase alegre, como se estivesse gostando de uma piada particular. Como você diz? O que você fez com as malas? Acho que os deixei lá. Escondidos. Mas você é inteligente. Com certeza os encontrará. Até mais, ou não. E ele desligou. Fiquei paralisado, com o telefone ainda pressionado no ouvido. Meu coração estava batendo forte no meu peito. Bob olhou para mim confuso. Mãe, eu reagi imediatamente. Examinei a área e, depois de alguns segundos que pareceram uma eternidade, vi nossas malas debaixo de uma fileira de cadeiras. Eu ataquei-os, pelo menos aliviado por não terem sido levados. Liguei para a administradora do cartão de crédito. Ele havia recebido um alerta minutos antes de uma tentativa de compra rejeitada. Cancelei tudo. Também entrei em contato com a equipe do aeroporto, registrando o incidente, embora ainda não pudesse provar a intenção criminosa. Sabia que Sofia o fizera com premeditação. Bob, ainda alheio à magnitude do caos, apenas me pediu para ir com meu pai. Mas eu já tinha tomado uma decisão. Estamos indo para casa, querido. Não iremos mais com eles. Porque às vezes tem gente que se comporta mal, mesmo sendo da família, mas não vamos deixar que isso estrague o nosso dia. Reservei um quarto em um resort próximo. Não era o que havíamos planejado, mas tinha vista para o mar e uma pequena piscina. Bob pulou na cama animado enquanto eu tentava recuperar o fôlego. Naquela noite, enquanto jantávamos juntos, ele me ofereceu um pedaço de sua sobremesa e disse com um sorriso brilhante: Mãe, isso é melhor do que voar. Só você e eu. Suas palavras tocaram minha alma. A tristeza começou lentamente a desaparecer, substituída por algo muito mais poderoso, a paz. 5 dias depois, Richard e Lucas voltaram. Seus rostos refletiam a vergonha de terem presenciado o ato cruel de Sofia. Richard me abraçou como se estivesse com medo de me perder. Sinto muito, Cal. Nunca pensei que faria algo assim. Eu acreditei nele, porque seu arrependimento era real. Mas o que mais me surpreendeu foi o que aconteceu a seguir. Richard e Lucas, durante a viagem, decidiram dar uma lição em Sofia. Cancelaram a reserva do hotel de luxo onde ela pretendia ficar e levaram-na, sem avisar, para um alojamento modesto, sem acesso aos meus cartões e sem confortos. Sofia passou a viagem entre reclamações, raiva e silêncios incômodos. Nós o informamos que não toleraremos mais seu comportamento, disse Richard com firmeza. Não mais. Quando Sofia voltou, ela parecia uma pessoa diferente. Desgrenhada, exausta, com o rosto contorcido pela raiva e pelo desamparo. Ele tentou me confrontar, mas dessa vez fui eu quem falou com calma. Sofia, você roubou minha carteira. Tentou-me separar do meu filho e sabotou nossas férias. Isso não vai ficar assim. E não ficou assim. A queda de Sofia não foi imediata, mas foi inevitável. Depois daquela vergonhosa tentativa de sabotagem, o retorno de Richard e Lucas trouxe consigo uma decisão silenciosa, mas firme. Não haveria mais desculpas. Chega de tentativas de justificar a crueldade de Sofia com frases como: é o jeito dela, ou ela vai mudar. Passamos anos pisando em ovos ao seu redor, permitindo que sua toxicidade se infiltrasse em nossas vidas. Desta vez, as consequências seriam reais. Como Richard me contou dias depois. O momento em que Lucas descobriu a verdadeira extensão da malícia de sua esposa foi brutal. No aeroporto, enquanto esperavam o embarque, Sofia nem se preocupou em esconder a satisfação. Finalmente nos livramos daquela mulher e de seu pirralho, comentou ele, com uma risada áspera. Agora podemos aproveitar esta viagem como deve ser, com uma família de verdade. Lucas, que foi um homem sereno durante toda a vida, mal olhou para ela com frieza. Dentro dele, algo definitivamente quebrou. Durante o voo, pai e filho conversaram em voz baixa, traçando um plano improvisado. Não foi uma vingança movida pelo ressentimento, foi uma resposta necessária. Uma forma de deixar claro que o desprezo, a traição e o egoísmo teriam um preço. A primeira parte foi cancelar a reserva do luxuoso hotel que havíamos planejado originalmente. Sofia, habituada aos prazeres que o dinheiro alheio lhe podia proporcionar, não desconfiou de nada quando chegou. Somente quando entrou no saguão do novo estabelecimento, um modesto hotel 3 estrelas com móveis desgastados e quartos pequenos, suas sobrancelhas se ergueram em desdém. O que é isso? Ele perguntou, olhando para Richard. Nossa acomodação para esta semana. Ele respondeu com uma calma gélida. Sofia bufou, exigiu explicações. Tentou ordenar uma mudança imediata. Mas nem Richard nem Lucas se moveram. Eles a ignoraram deliberadamente, como alguém empurrando um objeto irritante para fora de seu campo de visão. E o mais humilhante para ela foi perceber que suas tentativas de usar meu cartão de crédito haviam sido bloqueadas. Ela estava presa, reduzida a depender do orçamento mínimo que Richard havia alocado para despesas.
Dia após dia, Sofia afundava-se no desconforto. Não havia restaurantes finos, nem boutiques exclusivas, nem spa luxuosos. Apenas cafés modestos, museus locais e longas caminhadas sob o sol escaldante. Seu rosto, inicialmente arrogante, começou a desmoronar. Círculos escuros se estabeleceram sob seus olhos. Seu penteado impecável virou uma bagunça de fios soltos. Suas roupas, sempre tão arrumadas, pareciam deslocadas naquele ambiente humilde. Lucas, ao observá-la, sentiu um misto de tristeza e libertação. Ele amara Sofia, sim, mas agora via com dolorosa clareza como a amargura dela contaminara tudo ao seu redor. O ponto de ruptura veio na quarta noite. Sofia, não aguentando mais o tratamento indiferente do marido e do filho, explodiu na pequena sala de jantar do hotel. Isso é humilhante. Eles estão me tratando como um estranho. Depois de tudo que fiz por você. Richard olhou para ela, sem nenhum traço de compaixão. Exatamente por tudo que você fez estamos aqui. Mãe, suas ações nos trouxeram a este ponto. Você tentou destruir nossa família uma e outra vez. Desta vez, não será de graça. Lucas assentiu, seu rosto endurecido com uma determinação inabalável. Sempre acreditei que com amor e paciência você mudaria. Eu cometi um erro. Não quero passar o resto da minha vida rodeado de ressentimentos. Sofia, atordoada, só conseguiu balbuciar desculpas. Ele chorou, implorou, prometeu que mudaria, mas as palavras, tão usadas e desgastadas, já não tinham peso. Richard foi direto. Quando voltarmos para casa, quero que você saiba que não vou deixar você se aproximar de Cal ou Bob novamente. Você perdeu esse privilégio. Lucas, por sua vez, anunciou que, ao retornar, iniciaria os procedimentos de separação. Depois de tantos anos suportando seu veneno, ele decidiu que sua paz valia mais do que qualquer promessa quebrada. A viagem terminou num silêncio constrangedor. Quando o avião pousou em casa, Richard foi direto me buscar. O abraço que compartilhamos foi longo, carregado de emoções reprimidas, culpa, dor, esperança. Bob, alheio às tempestades adultas, simplesmente pulou nos braços dela, feliz por ver o pai novamente. Já Sofia voltou a uma realidade que não estava preparada para enfrentar. Lucas não hesitou. Ela se mudou para um pequeno apartamento e logo depois pediu o divórcio. As contas que ele administrou durante anos como quis foram congeladas. Seus cartões cancelados. Seu círculo social, composto principalmente de amizades superficiais e baseadas em status, desapareceu tão rapidamente quanto o dinheiro. De repente, Sofia se viu sozinha, sem luxos, sem família para sustentá-la e com uma montanha de dívidas acumuladas por anos de caprichos e despesas irresponsáveis. Não comemorei sua queda. Não fiquei feliz em vê-la derrotada. Andando pelas ruas com uma sacola de compras na mão. Vestida com roupas baratas e com olhar vago. Isso me trouxe pena, sim, mas também um estranho alívio. O ciclo de danos finalmente foi quebrado. Richard, por sua vez, encontrou novas forças em tudo isso. Ele protegeu nossa casa com renovada intensidade. Ele se tornou não apenas um marido amoroso, mas também um forte guardião da nossa paz. Lucas, finalmente livre de uma vida de ressentimentos, redescobriu pequenas alegrias, um clube de leitura, passeios com amigos, tardes de café em esplanadas ensolaradas. E eu, Cal, entendi algo fundamental. Às vezes, as pessoas que mais nos machucam não mudam. E tudo bem, não é nossa missão salvá-los. Nossa única responsabilidade é nos proteger. Proteger nossos entes queridos e construir uma vida onde a bondade, o amor e o respeito sejam as únicas vozes que vale a pena ouvir. Um ano depois daquele doloroso episódio, nossas vidas mudaram profundamente. A ausência de Sofia, embora por vezes dolorosa, deixou espaço para algo que pensávamos ter perdido, a verdadeira paz. A tranquilidade instalou-se em nossa casa como uma brisa suave, preenchendo cada recanto com uma harmonia que antes parecia inatingível. Richard e eu aprendemos a olhar um para o outro com novos olhos. A adversidade nos tornou mais fortes, soldando com ouro as rachaduras que antes temíamos que nos separassem. Cada café da manhã compartilhado, cada noite de cinema com Bob, cada caminhada improvisada até o parque era agora um pequeno milagre que celebrávamos em silêncio. Bob, com sua alegria inabalável, foi o primeiro a nos propor: podemos viajar, mãe, para um lugar distante, onde nunca estivemos. Seus olhos brilhavam de emoção, refletindo uma inocência e uma esperança que ele nunca quis extinguir. Richard e eu trocamos um olhar. Não precisávamos de palavras. Ambos sabíamos que era hora de escrever um novo capítulo, sem sombras ou ressentimentos. Assim começou o planejamento da nossa primeira viagem ao exterior. Escolhemos um destino cheio de cores, música e vida, um pequeno país costeiro onde o mar era turquesa e as ruas cheiravam a flores frescas e a pão acabado de cozer. Era um lugar onde ninguém nos conhecia, onde podíamos ser apenas nós mesmos, sem julgamentos ou velhas feridas.
No dia da partida, Bob acordou antes de todo mundo, correndo de um lugar para outro com sua mochila nas costas. Vamos, vamos, não quero perder o avião. Ele gritou, sua risada enchendo a casa. No aeroporto, enquanto esperávamos o embarque, Richard segurou minha mão. Obrigado por nunca desistir. Ele sussurrou para mim. Suas palavras acariciaram minha alma, me lembrando de cada lágrima, de cada noite sem dormir, de cada momento que eu quis desistir. Mas não desisti, porque no final tudo valeu a pena. O voo foi tranquilo e, quando finalmente pousamos, fomos recebidos por um céu tão azul que parecia pintado à mão. Naqueles dias, exploramos cada canto com olhos maravilhados. Bob correu pelas praias coletando conchas. Richard e eu andamos de mãos dadas pelas ruas de paralelepípedos, experimentando novos pratos, rindo como adolescentes. Houve uma tarde, em particular, que ficou gravada para sempre na minha memória. Estávamos numa esplanada de frente para o mar, saboreando um gelado que derretia demasiado depressa sob o sol escaldante. Bob, com o rosto coberto de chocolate, olhou para mim e disse: Mãe, este é o melhor dia da minha vida. Senti meu coração inchar de gratidão. Não foi apenas uma viagem. Foi um renascimento. Foi a prova de que, mesmo depois das piores tempestades, a calma pode ser encontrada. Que o amor, a resiliência e a fé em novos começos sempre nos oferecem uma segunda chance. Certa tarde, enquanto Bob construía castelos de areia e Richard o ajudava a cavar um fosso ao redor deles, sentei-me na praia e olhei para o horizonte. Pensei em Sofia. Eu me perguntei onde ele estava. Como ele estava, não com ressentimento, mas com uma tristeza serena. Daquelas que sentem aqueles que nunca conseguiram encontrar o próprio caminho para a felicidade. Ele sabia que ela tinha tentado reconstruir a sua vida noutro lugar, trabalhando longas horas em empregos modestos, lutando para saldar as dívidas que a tinham afogado. Lucas, por sua vez, encontrou uma nova paz em sua aposentadoria, rodeado de amigos e pequenos prazeres do dia a dia. Eu tinha escolhido outro tipo de justiça, a justiça do esquecimento. Ele não tinha ódio, ele não precisava de vingança. Eu só precisava seguir em frente, abraçando cada nova oportunidade de ser feliz. Quando a noite caiu, sentamos na areia para ver o pôr do sol. O céu estava tingido com cores impossíveis, laranjas ardentes, roxos profundos, rosas suaves. Richard colocou o braço em volta de mim. Bob se aconchegou entre nós, bocejando feliz. Eu te amo, mãe, ele murmurou, sua voz embalada pelo som das ondas. E eu te amo, meu amor, respondi, beijando sua testa. Naquele momento, sob aquele céu de fogo e sal, entendi que as feridas do passado não importavam. As traições, as perdas e os dias sombrios não importavam. Nós tínhamos sobrevivido. E mais ainda, havíamos renascido. Nossa família era pequena, imperfeita, mas inquebrável. E quando as estrelas começaram a brilhar acima de nós, eu soube, com absoluta certeza, que a melhor viagem das nossas vidas estava apenas começando.